Para quem não sabe, o caso das rachadinhas é um caso que envolve roubo de dinheiro público no gabinete do atual senador, então deputado estadual, Flávio Bolsonaro. Ok, em 2000, o Queiroz, que era o tesoureiro dessas rachadinhas, que era quem organizava todo o dinheiro roubado, acabou preso. A esposa do Queiroz também teve um mandado de prisão, mas um ministro bolsonarista chamado Noronha, do STJ, os tirou da prisão, e aí começou uma mega articulação do Bolsonaro, olha, não deve ter sido nada barato, para enterrar esse caso. Porém, eu lembro que eu comecei a falar aqui em 2022, falei, calma gente, o Ministério Público do Rio de Janeiro está sentado em cima do caso Queiroz, porque eles sabem que se eles tentarem mexer nesse caso enquanto o Bolsonaro ainda é presidente, o Bolsonaro vai articular e ele vai enterrar de vez o caso. Eles têm ainda 2 mais tentativas que eles podem usar judicialmente para fazer com que esse caso volte à tona e com que esse caso volte e aí prender novamente o Queiroz e aí caminhar para a prisão do Flávio Bolsonaro. Porém, só a partir de 2023. Eu não esperava que seria tão rápido. Pois bem, os 2 caminhos eram o seguinte. O primeiro caminho é o Ministério Público do Rio de Janeiro pegar uma outra investigação que existe para usar as provas da outra investigação e colocar na investigação do Flávio Bolsonaro. Já vou te explicar direitinho esse caminho qual seria. O segundo caminho era, judicialmente, conseguir anular decisões do próprio STJ que tinham travado a investigação. Por que foi travada a investigação? O Flávio Bolsonaro entrou com um pedido de suspeição do juiz. Na verdade, não suspeição, de incompetência do juiz de primeira instância. O que é incompetência, Thiago? Nos últimos dias eu expliquei aqui, até porque nos casos do Sérgio Moro e tudo mais, tem essa questão, que quando alguém tem foro privilegiado, a competência do caso é de uma instância superior. No caso, o Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual quando os crimes foram cometidos. Então, ele disse que por ser deputado estadual, ele tem direito a ser julgado apenas na segunda instância. E que, por isso, os atos do juiz da primeira instância, que foi o juiz que decretou a prisão do Queiroz, foi o juiz que decretou quebras de sigilo, tudo mais, aí conseguiram todas as provas, aqueles atos todos deveriam ser anulados. O que aconteceu? Aconteceu que o STJ lá atrás entendeu que realmente o Flávio Bolsonaro ele não é mais deputado estadual, a pessoa perde o foro privilegiado quando não está mais na função, mas que por ele ter saído de deputado estadual e ter se tornado senador, não é que ele perdeu ou deixou de concorrer ou ele perdeu a eleição. Não, ele simplesmente mudou de cargo, então ele continua com foro privilegiado para as ações que cometeu lá atrás como deputado estadual, então deveria ser julgado só na segunda instância e anulou todas as decisões do juiz da primeira instância, que é o juiz que mandou prender o Queiroz, que é o juiz Flávio Itabaiana. Esse sim é o terror da família Bolsonaro. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a lei brasileira diz uma coisa, que se desde o começo sabe-se que um juiz é suspeito ou incompetente, e aí ele começa a conduzir o caso, quando o caso muda de juiz, seja de instância ou de juiz, enfim, muda, todas as decisões daquele juiz têm de ser anuladas. Foi isso que o STJ entendeu. Não tinha como falar que o juiz não sabia que ele era incompetente para o caso, porque todo mundo sabia que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual e que ele ganhou a eleição para o Senado, então não tinha como. Portanto, as ações todas desse juiz devem ser anuladas, não importa se ele fez as ações de boa-fé, ou seja, quando o juiz ali, ele queria investigar, ele foi lá, ele autorizou a quebra dos sigilos, aquilo fez com que o Ministério Público conseguisse provas e tudo mais, ele não fez aquilo de má fé, como um Sérgio Moro da vida, não. Simplesmente ele estava fazendo ali as funções dele. Não importa, mesmo assim, vamos anular tudo. Ok. Então, a partir daquele momento, o caso praticamente acabou, porque quando anularam, entre as decisões do juiz da primeira instância, as quebras de sigilo fiscal e bancário de 98 pessoas, incluindo Flávio, a esposa, tudo mais, o Ministério Público perdeu toda a denúncia. Por que perdeu toda a denúncia? Porque tudo o que se tinha de provas foi conseguido através daquela quebra de sigilos. Aí o próprio Ministério Público retirou a denúncia e falou, cancela isso tudo aí. E o Tribunal da Segunda Instância falou, aceitamos, não tem mais denúncia, não tem mais nada hoje contra o Flávio Bolsonaro, mas se vocês quiserem retomar a investigação do zero, estamos aqui. O Ministério Público falou, vamos sentar em cima disso aqui, vamos esperar. Esperar, e agora entraram com um recurso no STJ dizendo, agora não, faz alguns meses. Olha, depois que o Lula já tinha assumido. Tem o seguinte, tem aí jurisprudência do STF
dizendo que quando um deputado vira senador, ele perde o foro privilegiado das ações que cometeu como deputado, sim. Não interessa se o deputado virou senador. Quem optou por trocar de cargo foi ele. Se ele continuasse sendo deputado por muitos e muitos anos, teria foro privilegiado pelas ações que cometeu como deputado. Mas como ele trocou de cargo, não tem mais. O que ele cometeu como deputado, não importa, tem que ser julgado, investigado na primeira instância e não na instância dele como deputado. E citou casos. O STJ decidiu ontem. Olha, realmente. E aí o ministro do STJ citou decisões do STF. Dizendo, olha, temos casos de deputado federal que mudou para senador e foi investigado e perdeu o foro. STF dizendo. Temos casos de deputado estadual que virou deputado federal e aí perdeu o foro privilegiado pelas ações que cometeu como deputado estadual. Temos casos aí de governador, aí citou 4 ou 5 casos. O ministro do STJ na decisão, falando, ó, não tivemos caso ainda hoje de um deputado estadual que virou senador, mas você tem deputado estadual que virou deputado federal, e a gente está falando do mesmo, a esfera estadual ou federal. O deputado federal tem o mesmo foro privilegiado de um senador, então pode falar, são cargos diferentes, o foro é o mesmo. Serve como jurisprudência. Então tem jurisprudência criada pelo STF. Aí diz o STJ, e além do mais, a jurisprudência de que, olha, você pode anular todas as ações do juiz da primeira instância porque já se sabia que o Flávio tinha foro privilegiado porque todo mundo sabia que ele era deputado e tinha virado senador. Ó, não tinha jurisprudência do STF a respeito disso. Não tinha como o juiz da primeira instância saber. E antes de alguém reclamar, como é que ele ia saber? O Ministério Público não sabia, o juiz da primeira instância não sabia, o caso continuou em outras instâncias, ninguém falou nada. Agora não pode mais, espera aí. Agora vai dizer que o juiz não tem que anular as decisões todas do juiz. Então não. Das duas uma, pediu o Ministério Público ao STJ. Ou vocês colocam o caso novamente na primeira instância, ou se ficar na segunda instância, vocês validem todas as ações do juiz. Validar as ações do juiz valida a prisão do Queiroz, valida as quebras de sigilo, ou a denúncia contra o Flávio Bolsonaro volta e tudo volta a estar em que estava antes. Quando eu digo estar em que estava antes, quer dizer o seguinte, o caso avança para onde estava quando o Queiroz foi preso. E se voltar para a primeira instância, volta para o juiz que pode decretar novamente a prisão do Queiroz. Olha onde está chegando isso aí. Então o STJ decidiu que, sim, Ministério Público, acatamos. Então vai para o STF agora. O julgamento do STJ não era para dizer se tem foro, se não tem. O STJ deu uma decisão e aceitou que o Ministério Público recorra ao STF. Quem é o relator do caso, Thiago? Adivinha, eu vou te dar 3 segundinhos aí, vai adivinha. 3, 2, 1. Gilmar Mendes é o relator do caso. Gilmar, o Gilmar está assim, ó, esfregando as mãos. Gilmar vai pegar o Flávio, mas ele vai pegar assim de jeito que o Flávio Bolsonaro, ele vai passar por cima do Flávio, que o Flávio vai perguntar se alguém anotou a placa do caminhão. Né? Pois bem, não vai ter placa não, que vai ser trator, e trator não tem placa. Vai ficar ruim a coisa pro Flávio Bolsonaro, por jurisprudência do próprio STF aí, pelo que eu li do próprio caso, tá ruim a situação do Flávio, hein? Tá bem ruim. Esse entendimento sobre foro privilegiado aí não tá dando legal para o que vai acontecer pro Flávio. Aí eu vou te falar o seguinte, esse caso tem 2 opções aí muito ruins pro Flávio. A primeira é voltar para a primeira instância e voltar para aquele juiz que é o terror dele, já com as decisões dele valendo. Isso quer dizer o quê? Que o Ministério Público pode oferecer denúncia contra o Flávio imediatamente, quer dizer, semana que vem, ou seja, na semana seguinte do STF decidir isso, que pode demorar algumas semanas, calma. Demorar algumas semanas. Mas pode ser rápido. Pode ser que seja bem rápido. Não sabemos. Às vezes eu falo aqui, espera umas semanas, acontece em 3 dias. Tá. O Ministério Público já vai poder oferecer denúncia contra o Flávio. E o juiz da primeira instância o torna réu imediatamente e já decreta a prisão do Queiroz de novo. E talvez de outras pessoas aí no caso. Ele só não pode decretar do Flávio porque o Flávio é senador. Só por isso. Senão decretava do Flávio também. Tá. Segundo que pode acontecer. O STF dizer, olha, realmente o Flávio Bolsonaro tinha foro privilegiado, reconhecemos isso, mas as decisões do juiz da primeira instância não podem ser anuladas.
e aí o caso volta novamente à instância, ao que estava quando o Queiroz foi preso. O Ministério Público pode imediatamente oferecer a denúncia e vai para a segunda instância. Na segunda instância teve uma mudança dos desembargadores. Primeiro eram 2 bolsominions e um que não era. Aí era um bolsominion e uma bolsominion e um que não era. Aí eram 2 que não eram bolsominions. Aí agora não sei, realmente eu não sei. Só dá para saber quando a gente vê alguma decisão do caso. Se é uma decisão que tá muito assim, você fala, ô, peraí, tá completamente errado, geralmente você imagina que são bolsominions. Se é uma decisão que tá na lei, contra o Flávio, você imagina, ó, mesmo se forem bolsominions, estão julgando na lei, mas depende da decisão e tudo mais. Então, não sei hoje. Só quando cair alguma coisa importante aí na segunda instância, a gente vai saber se são bolsominions ou não. Mas, sendo ou não, eles vão ser obrigados a aceitar a denúncia contra o Flávio. Então, o Flávio se tornará oficialmente réu, assim como o Queiroz e muita gente aí da organização criminosa deles, e a prisão do Queiroz volta aí à pauta. Eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente comemorar junto aí quando isso tudo acontecer. Falou!